Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Edilene e hoje nós vamos ter uma aula sobre o iluminismo. Mas o que é esse tal de iluminismo? Foi um movimento intelectual que aconteceu na Europa no século XVIII que defendia o uso da razão contra o antigo regime. O antigo regime é aquele regime absolutista, onde os reis tinham todo o poder e só ele e apenas ele mandava em tudo. E o iluminismo também pregava uma maior liberdade econômica e política. Sendo assim, a gente vai falar muito da palavra razão, que vem de racional. Essa época também ficou conhecida como o século das luzes. Mas o que afinal foi iluminado? Na verdade, o que foi iluminado foi a mente, o pensamento de algumas pessoas. Porque os iluministas, eles eram contra a ignorância e o fanatismo religioso. E isso levou, porque para eles o conhecimento só era possível a partir da razão. E é isso que levaria os seres humanos ao progresso, ou seja, apenas estudando e conhecendo e questionando, as pessoas poderiam evoluir. Para isso, eles montaram uma enciclopédia. Você já ouviu falar em enciclopédia? É como se fosse a Wikipédia em formato de livros. É o Google daquela época. Só que eram muitos livros. Com certeza, seus pais devem ter feito trabalhos de escola usando enciclopédias. Pergunte a eles. E foi a principal criação deles. O que eles fizeram? Nesses livros, eles reuniram, de uma forma resumida, todo o saber ocidental daquela época até o momento. Tudo que se sabia, todos os avanços técnicos e científicos foram colocados nesses livros. E então, por isso, hoje a gente pode falar que a enciclopédia, aquela coleção de livros, ela era o Google dos iluministas. E quais as características do iluminismo, dessa corrente de pensamento? O primeiro é o racionalismo, que já vem sendo falado desde o comecinho da aula, que é a valorização da razão e do pensamento. Para eles, o saber era a luz. Liberdade e igualdade, eles defendiam a liberdade e a igualdade de todos perante a lei. Inclusive, liberdade e igualdade virou o lema da França, que é o país onde surgiu o iluminismo. A igualdade de todos poderem ter acesso à educação. Até então, só quem estudava eram os filhos dos ricos. E a escola era religiosa, era a Igreja Católica que ensinava, que eram os professores. Então, eles defendiam que a escola fosse laica, ou seja, como a nossa, livre de religião, e que o currículo não tivesse princípios religiosos. Eles queriam que as pessoas aprendessem na escola outras coisas além de apenas o que a igreja queria ensinar. Tinha tendências lógicas porque buscava uma explicação científica para todos os fenômenos, principalmente fenômenos físicos, astronômicos, e a ciência deu uma boa crescida nessa época. Os principais pensadores iluministas são John Locke. Ele afirmava que o poder do rei vinha do povo. No antigo regime, os reis diziam que o poder vinha deles mesmos e eles tinham que ser considerados como deuses. John Locke já fala que é completamente o contrário. Voltaire, ele defendia a liberdade de expressão. Montesquieu, ele propôs a divisão do governo em 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. Aqui no Brasil, no nosso governo, ele é dividido exatamente dessa forma, em 3 poderes. Quem é o poder executivo? No governo federal é o presidente da República, no estado é o governador e no nosso município é o prefeito. Legislativo são deputados, senadores e nos municípios são os vereadores. E judiciário é todo o sistema de tribunais e juízes e desembargadores. Nenhum poder manda mais que o outro, todos eles têm que ter o mesmo poder e para poder ser um governo justo.
Rousseau, ele defendia uma república e um governo democrático, porque até então, nos países da Europa, todos eles eram uma monarquia, que é quando reis estão no poder, e várias delas eram monarquias absolutistas, que é quando o rei tem todo o poder na mão. E por final, Adam Smith, que ele defendia que o Estado não deveria influenciar na economia do país. Ele defendia uma política liberal, liberalismo, tá? Ah, professor, eu preciso decorar todos esses nomes? Não, a gente precisa entender que todos, de formas com palavras diferentes, acabam por defender a liberdade de pensamento e a igualdade de todas as pessoas, ok? Até a próxima!